Fala pra gente, você já fez o seu exame de vista esse ano? Hoje é o Dia Nacional do Glaucoma. A doença é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. A boa notícia é que o diagnóstico precoce evita a perda da visão. E o Hospital Universitário aqui em Vitória oferece todo esse suporte de graça pelo SUS. Então vamos para lá agora para a gente conversar com o Paulo Ricardo Sobral. E aí o Sobral explica melhor para a gente como é que a população tem acesso, a esse atendimento. Bom dia, Sobral. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Aurélio. Bom dia para você que nos assiste. O tratamento contra o glaucoma é oferecido pela rede estadual, em todo o estado do Espírito Santo. E é importante que as pessoas entendam o quanto essa doença é silenciosa e que pode ser muito tarde aí para tentar descobri-la ou para tratá-la, A Sociedade Brasileira de Glaucoma estima que até 2040, 111 milhões de pessoas convivam com a doença. Desse total, 11 milhões podem acabar desenvolvendo pelo menos a cegueira unilateral ou bilateral. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o médico oftalmologista César Ronaldo Filho, que está aqui com a gente. Muito obrigado pela participação. Eu queria que o senhor começasse primeiro explicando, para a gente entender quais são as causas do glaucoma. De onde é que vem essa doença que pode ser tão silenciosa? Bom dia. Bom dia. O glaucoma tem várias causas, mas a principal causa é o aumento da pressão intraocular, que vai lesionar o nervo óptico. O nervo óptico é quem leva a imagem do olho para o cérebro. Então, uma vez que o nervo está lesado, essa imagem não vai chegar ao cérebro, a pessoa não consegue enxergar. Então, a pressão alta, machucando o nervo do olho, que fica no fundo do olho, causa essa lesão e vai causar baixa visual. E o que pode causar essas lesões? O principal fator, como eu disse, é a pressão alta, Então, a pressão alta ela vai ocorrendo mais comumente nas pessoas acima de 40 anos, mas você pode ter em qualquer idade, apesar de ser mais raro. Mas o glaucoma primário de ângulo aberto, ele tem uma característica que é bem perigosa. Ele não dá nenhum sinal, nenhum sintoma, ou seja, a pessoa que tem a pressão do olho elevada, a pessoa que está perdendo o nervo óptico, ela não vai sentir nada. Até quando o nervo óptico tiver uma lesão muito grande, e aí é mais difícil da gente como médico tratar ou reverter esse quadro do paciente. Ou seja, o paciente que está convivendo com glaucoma na fase intermedial, na fase intermediária, na fase inicial, ele não vai perceber. E quando ele perceber que a visão está ruim, ele vai procurar o médico, aí muitas vezes já é tarde para se tratar. O glaucoma nas fases iniciais, ou o paciente que tem a pressão elevada no olho, mas não tem o glaucoma ainda, quando ele é tratado, é um tratamento simples, à base de colírio, não é um tratamento caro, como você disse, é um tratamento fornecido pela rede pública de saúde, não é um tratamento que demanda exames muito complexos, ou seja, um tratamento pode ser feito no consultório. Então, nas fases iniciais, o tratamento é eficaz também. Então, o que a gente tem que marcar nesse dia do glaucoma é que a prevenção, o diagnóstico precoce e a visita regular ao oftalmologista são as principais armas que a gente tem para evitar a cegueira por conta do glaucoma. Quando a gente fala de visita regular, seria de quanto em quanto tempo, pelo menos? Olha, um paciente que não tem histórico familiar de glaucoma, um paciente que não tem pressão alta no olho, uma visita anual é suficiente. Nós não estamos falando de exames ultra sofisticados, exames caros, uma visita de rotina. Medir a visão, conferir o grau, fazer um exame de fundo de olho, medir a pressão do olho. Só isso aí, que faz parte de uma consulta básica de oftalmologia, já é suficiente para diagnosticar esse paciente. É lógico, um paciente que tem um glaucoma mais avançado, uma doença um pouquinho mais complexa, ele vai demandar algum outro tipo de atendimento. Mas um paciente que não tem nada disso, para prevenir o glaucoma, essa consulta é mais que suficiente para isso. Doutor César, os telespectadores já estão mandando perguntas, eu vou repassar para o senhor. Vanessa, Aurélio, por favor, fiquem à vontade. É o Jamiro Ricardo, ele é de Joana d'Arc e ele está perguntando qual a diferença entre o glaucoma e o ceratocone. Olha, são doenças, ambas afetam o olho, lógico, O ceratocone ele vai afetar a córnea. A córnea é a lente da frente do olho, é a principal lente refrativa do olho. Ela causa uma irregularidade nessa lente e vai dar distorções na visão do paciente. O glaucoma, como eu disse, ele vai basicamente aumentar a pressão do olho e machucar o nervo óptico. Então, se a gente fazer uma analogia, o glaucoma vai afetar a parte de trás do olho do nervo óptico, o ceratocone vai afetar a lente da frente do olho. Existem fatores externos que podem aumentar a pressão do olho ou é algo que já é hereditário?
O glaucoma tem sim um componente hereditário muito importante, mas sim, existem fatores externos que são plenamente conhecidos que aumentam a pressão do olho. Por exemplo, o uso de alguns medicamentos, o corticoide, quem faz uso, às vezes, corticoide para alergia, corticoide, infelizmente, é um medicamento que é amplamente usado como automedicação. Ele pode sim aumentar a pressão intraocular e pode levar a um glaucoma secundário, a drogas, né, ao corticoide. Isso é muito conhecido, sim. Algum outro tipo de fator externo que pode ter? Olha, existem características hereditárias, né? Então, pessoas com a pele negra têm uma chance maior de ter glaucoma do que pessoas com pele clara. Agora, também não exclui que pessoas de pele clara também pode ter. Algumas doenças como miopia podem levar ao aumento da pressão do olho também. Pessoas que têm hipermetropia muito alta, têm um ângulo estreito, podem ter algum outro tipo específico de glaucoma, que é o glaucoma primário de ângulo fechado. Mas assim, como eu disse, é uma doença de diagnóstico fácil, na maior vez dos casos, e um diagnóstico que a gente pode dar numa consulta de rotina no consultório. Então, o que a gente recomenda ao paciente, faça sua consulta regularmente para prevenir o glaucoma, porque quando se previne, a chance de você ter uma perda visual no futuro é muito baixa. E quando o paciente já chega no consultório com uma lesão de glaucoma, ou seja, quando ele já perdeu a visão por conta do glaucoma, o que nós oftalmologistas podemos dar para o paciente é muito pouco, porque o nervo óptico já está lesado, né? Muito obrigado pelas explicações, doutor César Ronaldo Filho, médico oftalmologista, que explicou aí pra gente, né, o quanto essa ida frequente ao oftalmologista é importante, né? Essas consultas, elas são oferecidas pela rede do Estado por meio, né, das unidades básicas de saúde. E a gente tem umas notas aqui que foram enviadas pelas prefeituras dos municípios da Grande Vitória explicando como é que funcionam esses atendimentos, né? Olha só, a Prefeitura de Vila Velha informou que os pacientes com glaucoma têm acesso pelo Sistema Único de Saúde a consultas oftalmológicas especializadas com exames, acompanhamentos clínicos e tratamento da doença por meio da rede regionalizada de saúde em parceria com o governo do estado. Mesma informação que foi repassada pela Prefeitura de Cariacica, que informou que oferece esse atendimento por meio das unidades básicas de saúde, junto com orientações, atendimento preventivo e acompanhamento contínuo. São realizadas ações permanentes de promoção à saúde, com foco na preservação dos fatores que podem desencadear doenças como o glaucoma. A Prefeitura aqui da capital, Vitória, informou que as consultas e exames oftalmológicos são oferecidos nas unidades básicas de saúde. Para ser atendido, o munícipe deve ir até a unidade que fica mais próxima à residência e, após a avaliação médica, se necessário, será encaminhado para o especialista. O tratamento glaucoma é ofertado pelo governo do estado. Aurélio, Vanessa. Obrigada, Paulo Ricardo Sobral, e também ao doutor que conversou com a gente ao vivo. Todas as prefeituras, então, disseram que a porta de entrada é a própria unidade de saúde, né? Principalmente se você vai precisar depois de um acompanhamento com o oftalmologista. Mas eu queria colocar para vocês uma mensagem que chegou para a gente aqui no nosso WhatsApp, de quem realmente, né, necessita do Sistema Único de Saúde. O Elias de Carapina, ele faz essa colocação. A minha esposa tem glaucoma, ficou mais de 2 anos esperando uma consulta. Tivemos que pagar para fazer o exame. Então, não é bem assim, né? Demora um pouco pelo SUS. Essa é a opinião do Elias de Carapina. Vamos seguindo para um intervalo.